Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É uma alegria podemos estar com todos vocês nesse dia, nesse final de semana, alegrando-nos por poder chegar até vocês, pedindo ao Senhor que seja também no coração de cada um, na vida de cada um, iluminando e conduzindo as vossas vidas. Estamos no final do mês de outubro, final do mês das missões, mas não da reflexão e do trabalho missionário. Sabemos que nós temos chamados meses temáticos. Os meses temáticos nos ajudam a refletir sobre um tema. E aqui no Brasil nós temos sempre não só o tema do mês, mas também um lema que nos ajuda a estarmos dando uma certa continuidade ao tema e ao lema da campanha da fraternidade. Sabemos que neste ano o tema no Brasil com relação às missões foi justamente sobre a missão na ecologia, a nossa responsabilidade enquanto cristãos nessa sociedade, nesse mundo, nesse planeta. E tivemos já no final de semana passado o Dia Mundial das Missões, quando o Papa Bento XVI colocava para todos nós também uma reflexão sobre a necessidade de sermos missionários. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então são os dois temas que nos ajudaram a pensar e a refletir durante esse mês de outubro, mas que ao mesmo tempo cabe a nós darmos continuidade. Aquilo que nós sempre ouvimos e sempre falamos. A missão é permanente. Além de ser missão continental, como nos recorda o documento de Aparecida, a missão é permanente, significando que nós somos chamados a viver em estado permanente de missão. Acho que esse trabalho missionário deve ter sempre essa continuidade, seja através das nossas pastorais, dos movimentos, das comunidades, grupos de reflexão, círculos bíblicos. Cada cristão, cada católico é chamado a tomar consciência disso e viver missionariamente a cada momento. É interessante, meus irmãos e irmãs, que esse aspecto missionário nem sempre está muito presente no coração, nos interesses das pessoas. Muitas vezes acontece que as pessoas, às vezes até participam da igreja, até vão à missa, mas na realidade não se preocupam em viver com a sua missionariedade contínua, que é um pouco o grande trabalho de toda a igreja presente no mundo, na sociedade, em diálogo com toda essa sociedade, mas por outro lado também chamada a ser aquela que no diálogo com todos proclama e anuncia Jesus Cristo. Por isso mesmo é que nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a tomar consciência e a ver que o grande papel do cristão leigo é justamente poder estar no mundo, presente nas várias realidades humanas e testemunhando Jesus Cristo. Assim como também no diálogo com toda a sociedade, assim como também como cada um de nós, de fazermos nossa parte, cumprirmos nossa missão, não só naquilo que nós imaginamos que seja a nossa vida, mas nas oportunidades que Deus concede de dialogar e de testemunhar. No mundo de tantas controvérsias, que nós temos tantas necessidades hoje de vivermos a missão, infelizmente, às vezes dentro de casa nós temos muitas divisões, muitas separações, que em vez de ajudar a missionariedade, mas nos atrapalham, e não nos ajudam a sermos cada vez mais missionários, tanto testemunhando em quem nós cremos, Jesus Cristo, como também proclamando a nossa fé, como também, de uma certa forma, no diálogo com a sociedade, dizer o que nós imaginamos e pensamos para sermos testemunhas de Cristo. Há um certo clima ao redor dos cristãos, daqueles que têm fé, que parece que não nos querem deixar falar da nossa fé, de testemunhar Jesus Cristo, e achando que porque nós acreditamos em Cristo Jesus, não podemos exercer funções e trabalhar publicamente com várias situações da sociedade. Eu creio que justamente toda essa mentalidade que visa muitas vezes fazer das nações, dos estados ateus, portanto confessionalmente ateu,
nós somos chamados a ter essa liberdade de, respeitando toda a diversidade, também manifestar como nós cremos e em quem nós cremos. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse 31º domingo do tempo comum, último domingo do mês, desse mês de outubro, mês das missões, nos chama a atenção sobre a necessidade da coerência naquilo que nós fazemos. De um lado, o evangelho que nós estaremos ouvindo nesse final de semana, que é de Mateus 23, 1 a 12, justamente nos fala, né, que existem pessoas que se colocam como mestres, como pessoas importantes, que se sentam para ensinar, mas que não observam a palavra de Deus, que não levam em consideração a palavra de Deus para si mesmos, apenas falam para os outros. Jesus vai dizer, olha, o que ensinam até está certo, por isso procurem observar, mas não corram atrás do exemplo errado, não vão atrás daquilo que fazem de errado. É bem claro o comecinho do Evangelho. Observai tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam pesados fardos nas costas dos homens, mas nem sequer ajudam a movê-los com um dedo. Gostam de aparecer, de ficar nos primeiros lugares, no banquete, de serem saudados pelas praças, de serem chamados de importantes, de mestres, de ensinamentos, etc. E esquecem de servir ao Senhor. Mas fala o Evangelho, mas vós sois todos irmãos. Todos são irmãos, e quem se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Meus irmãos e irmãs, essa é uma palavra que chama a nossa atenção. É uma palavra que nos chama cada vez mais para tomarmos consciência que nós somos chamados, naquilo que nós falamos, como nós agimos, a proclamarmos a fé, a anunciarmos Jesus Cristo, porém, também a observar, a colocar em prática a palavra de Deus. E aí está justamente essa necessidade da coerência que deve se manifestar de todas as formas. Também em oferecer a nossa própria vida, nossa própria contribuição no trabalho da igreja, quando nós somos solicitados, quando nós somos chamados, mas com generosidade, com disponibilidade, enquanto é possível. Ou seja, sermos aqueles servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer quando nos foi solicitado. Essa mentalidade justamente de disposição que tira qualquer pretensão de sermos mais do que os outros, de queremos aí honrarias, etc., nos faz viver intensamente e com humildade a nossa vida como cristãos. Portanto, a palavra do Evangelho é um convite para que nós realmente reflitamos sobre essa necessidade de ter essa ligação entre fé e vida com todos, mas principalmente com aqueles que têm uma missão de ensinar, de ajudar as pessoas a caminhar na fé, de procurar que as pessoas vivam bem a sua fé. Aliás, eu tenho lembrado sempre, lembrei muitas vezes nesse mês de outubro, há uma palavra do Papa Paulo VI, de saudosa memória, quando ele fala na Evangelho Anunciante justamente sobre isso. Os homens de hoje escutam muito mais as testemunhas do que os mestres. E se escutam os mestres, é porque eles são testemunhas. Ou seja, as pessoas escutam muito mais quem dá testemunho, quem vive, do que apenas aqueles que ensinam. E se escutam aqueles que ensinam, é porque junto com aquilo que ensinam também são testemunhas. Se exige a vida dos santos, às vezes doutores da igreja, que escreveram livros, tratados, etc., mas viveram intensamente o Evangelho. Não só escreveram, não só falaram com autoridade, mas também testemunharam com a própria vida e muitas vezes com até o martírio, dando a vida, derramando seu sangue pela causa do Evangelho. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós também temos uma palavra muito dura na leitura primeira de Malaquias, capítulo 1, que coloca também essa mesma questão, não é? A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem: se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória do meu nome, trocarei as maldições em maldições as vossas bênçãos. Aliás, já o fiz, porque vós os desviastes do caminho reto e fostes causa de muitos vacilarem na lei. Por isso, porque não guardaste os meus mandamentos e fizeste acepção de pessoas na aplicação da lei. Acaso, e aqui vai lembrar um pouco o Evangelho, vós todos sois irmãos,
diz aqui em Malaquias: acaso não é o mesmo o Pai de todos nós? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Não é? Portanto, meus irmãos e irmãs, o Evangelho e a leitura justamente de Malaquias nos coloca justamente para aqueles que têm a missão. Ele falava aqui do Antigo Testamento, mas sempre é atual. A palavra de Deus é para nós hoje, de que nós muitas vezes, e sabemos que quanto maior a árvore, maior é o tombo, né? E por isso que precisa de raízes mais profundas. Nós somos chamados cada dia mais a nos colocar disponíveis diante de Deus e pedir ao Senhor que nos dê o dom dessa coerência. E rezar por aqueles que estão à frente das nossas comunidades, dos nossos movimentos, das nossas pastorais, das nossas comunidades, enfim, daquilo que existe para que aqueles que têm a missão, às vezes, de fundadores, de coordenadores, de pessoas que são responsáveis por algum grupo, uma pastoral, que cada vez mais possam ser firmes na fé, que possam ser coerentes na vida de fé. Porque justamente nós temos visto quantas situações acontecem de pessoas que têm grandes trabalhos, até muito bonitos na igreja, nas nossas comunidades, mas cuja vida não reflete isso. Depois acaba vindo à tona tantas situações em que a pessoa não está vivendo com coerência a sua fé. Por isso a palavra de Deus, já chegando ao final do ano litúrgico, é um convite para que nós saibamos ouvir a palavra, colocar em prática, ouvir os ensinamentos daqueles que têm a missão de nos ensinar, e temos a sinceridade de coração de praticar essa palavra. Porém, é uma palavra dura que nos vai lembrar que tem muita gente vacilando na fé pela nossa própria incoerência, por aqueles que são chamados a não só falar, mas testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor, no mundo. E a segunda leitura desse final de semana, que é da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala justamente que ele deu testemunho disso, não é? Ele desejava comunicar não só o Evangelho, mas a própria vida, não é? E pediu, inclusive, para poder testemunhar isso e até para não ser pesado a nenhum daqueles para quem estava pregando, né? E justamente ele se alegra por isso, porque aquela comunidade acolheu a palavra de Deus não como palavra dos homens, mas como realmente aquilo que é, como palavra de Deus que age eficazmente em vós, os fiéis. Meus irmãos e irmãs, concluindo um pouco a nossa reflexão, nós vemos que Paulo vai recordar justamente que ele procurou dar testemunho na própria vida, até mesmo não só pregando, mas dando a própria vida e procurando não ser pesado a ninguém. E fica feliz de quando as pessoas receberam a palavra como palavra de Deus e não como palavra dos homens. Nós somos chamados, e cada um de nós, ou como família, ou pai ou mãe de família, ou alguém que tem uma oração do texto, um grupo de estudo, etc., cada um de nós tem uma certa responsabilidade junto com o ensinamento reto, correto da doutrina, diante daquilo que Deus nos inspira e nos ensina, meus irmãos e irmãs. Somos chamados também a pedir ao Senhor que nós saibamos unir a nossa fé e a vida. Aquilo que nós falamos seja o nosso ouvido primeiro a escutar e a nossa vida primeira a tentar colocar em prática a palavra de Deus, mesmo com nossas fragilidades e dificuldades, mas procurando colocar em prática a palavra do Senhor. É uma palavra realmente dura, que nos questiona e que nós somos chamados a pedir ao Senhor que nos dê o dom da conversão, da sinceridade, da transparência, para que possamos colocar em prática a palavra e aquilo que nós ensinamos. Como lembra com muita clareza o Papa Paulo VI, aquilo que nós falamos esteja ligado também à nossa vida de fé, ao nosso próprio comportamento, à nossa própria vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, que você que vai hoje à missa procure participar nesse final de semana da palavra de Deus, da Eucaristia, da vida de comunidade, escute de coração aberto e veja o que o Senhor fala para você. Não tanto para julgar os outros, mas para pensar em você mesmo, às vezes na sua família, no seu grupo de reflexão, no seu ambiente de trabalho, se tudo aquilo que você fala, explica e diz está realmente tendo repercussão também na sua vida.
que não é apenas algo falado externamente, aí está a diferença de um profissional daquilo que é um vocacionado, justamente que você fala daquilo que o seu coração esteja cheio. Não seja apenas como um cano que passa de um lado para outro a água, mas seja como um vaso transbordante, que aquilo que você vive transborda para que todos possam também saciar a sede da água da vida, que é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao concluirmos o mês das missões e sabendo que a missão continua sempre em nossa vida, coloquemos em prática a palavra do Senhor e caminhemos na fé. Um bom domingo, um bom final de semana e que o Senhor abençoe e conduza a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.